E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Gente, vamos resolver agora a questão 93 da prova da EAA, né? Escola Especialista de Aeronáutica. Uma questão envolvendo aí força centrípeta, tá? Então vamos lá, vamos resolver a questão. Então a questão fala o seguinte, ó. Num pêndulo cônico, lembrando que essa prova, né, foi aplicada ano passado, 2020, para ingresso na Escola Especialista de Aeronáutica agora, em 2021. Então é uma questão recente, tá? No pêndulo cônico, uma pequena esfera de massa igual a 2 kg está suspensa por um fio ideal de massa desprezível e com 4 metros de comprimento. Então você tem aqui uma esfera, né? Tem uma esfera aqui, a massa da esfera 2 kg, e essa esfera está suspensa por um fio ideal. Então você tem um fio aqui, ó, um fio ideal, né, onde a gente despreza aí a massa do fio, um fio inextensível, e com 4 metros de comprimento esse fio tem. Sabendo que a esfera descreve um movimento, ó, a esfera descreve um movimento circular uniforme com o centro em C, então o centro desse movimento circular é esse centro aqui, ó, esse ponto aqui, onde eu estou colocando de vermelho, com o centro em C, qual o valor da velocidade angular? Então, qual o valor da velocidade angular desse movimento? Em radianos por segundo. Adote o módulo da aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, pessoal, o pêndulo, tá? Esse pêndulo que tem um formato cônico, ele descreve um movimento circular uniforme. E a questão que é que você calcule aí, qual é a velocidade angular desse pêndulo, tá? Qual é a velocidade angular do pêndulo cônico. Importante a gente fazer aqui, inicialmente, uma análise de forças que atuam sobre essa esfera, né? A gente sabe que aqui eu vou ter a força peso, né? Ó, você tem aqui a força peso atuando sobre o corpo, e aqui você vai ter também, ó, outra força, que é a força exercida pelo fio, que a gente chama isso aqui de força de tração, tá? Então você tem aí duas forças, a força de tração e a força peso. Porém, a força peso, tá? Aliás, a força de tração, a gente pode decompor essa força de tração em duas componentes, tá? O ideal é sempre que você tem aí, no caso, a tração, como ela está inclinada, né? O interessante aí é você decompor a tração em duas componentes. Uma componente que vai estar vertical, né, na direção Y, e uma componente que está na direção X. Ou seja, a força de tração ela pode ser decomposta em duas componentes. Uma componente TY e uma componente que eu vou chamar isso aqui de TX. Tranquilo? Então a gente decompõe a força de tração em duas componentes, a componente TY e a componente TX. É como se eu estivesse tirando essa força de tração, que está inclinada agora, tá? E trabalhando com as componentes dela. Bom, pessoal, a gente sabe que o corpo não tem movimento na vertical, né? A esfera não tem movimento na vertical. Então, como a esfera não tem movimento na vertical, eu posso dizer simplesmente o seguinte: eu posso dizer que TY é igual ao peso, tá? TY é igual ao peso. Vamos colocar isso para esse lado de cá. Vou colocar aqui, ó. Então, TY é igual ao peso, tá? Porque ele não tem movimento na vertical. Se a bolinha não se move na vertical, né? Se essa esfera não tem movimento na vertical, então a componente TY equilibra-se com a componente com a força peso, de forma que a resultante na vertical seja zero. Tá, mas quem é TY? Gente, ó, se isso aqui é 60, ó, se isso aqui é 60, e esse ângulo aqui é um ângulo reto, isso aqui é 90, esse ângulo aqui é 30 graus. E a componente TY, ela é oposta ao ângulo, tá? A componente TY, ela é oposta ao ângulo de 30 graus, né? Eu poderia até colocar essa componente TY, tá? Ó, eu poderia fazer assim, ó, para ficar melhor de vocês visualizarem. Posso tirar a componente TY daqui, vocês entenderem melhor, né? E vou colocar a componente TY aqui, ó. Ó, vou botar aqui, ó. Pronto. Aí vocês verem agora que forma um triângulo retângulo, né? Ó. Você tem aqui um triângulo retângulo.
E a componente TY, ela é oposta ao ângulo. Quem é oposto ao ângulo, a gente diz que é seno, né? No caso, quem está oposto ao ângulo aí, TY está oposto ao ângulo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, TY vai ser quem? TY vai ser T seno de 30 graus, que é igual ao peso. Beleza? Novamente, ó, aqui você tem a tração, aqui você tem TY, aqui você tem TX. Quem é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 graus é igual a... Quem é o cateto oposto? TY. Quem é o cateto adjacente? Aliás, quem é a hipotenusa? Desculpa, T. Então, ó, TY vai ser T seno de 30, certo? TY vai ser T seno de 30. Então, nesse caso aqui, ficou T seno de 30 igual ao peso, certo? Logo, T vai ser igual ao peso dividido pelo seno de 30 graus. Logo, T vai ser, gente, ó, quanto vale o peso do corpo? Peso é massa vezes a gravidade, dividido pelo seno de 30. A massa é 2, a gravidade é 10. O seno de 30 vale 0,5 ou 1 meio. Então isso aqui vai ficar 20 dividido por 0,5. Esse T é igual a 40 newtons, certo? T é igual a 40 newtons. Então o valor da tração é essa tração aqui, ó, vale 40 newtons. Beleza. Se eu sei já o valor da tração, então eu posso descobrir o valor de Tx. Tx é T cosseno de... Aliás, cosseno não, 40 não. T cosseno de 30, tá, pessoal? T cosseno de 30. Só verificar aqui, ó, no triângulo. Tx está ao lado do ângulo, né? Tx está ao lado do ângulo, então Tx é cosseno. Então vai ficar Tx vai ser T. Cosseno de 30 também é um ângulo que você tem que saber. Raiz de 3 sobre 2. Então, Tx é igual a 40, né? Raiz de 3 sobre 2. Corta esse 40 com esse 2. Tx é igual a 20, raiz de 3 newtons. Certo? Tx é igual a 20 vezes raiz de 3 newton. Só que aí, pessoal, é importante você entender o seguinte, ó. Deixa eu só colocar aqui de novo, ó. A gente tinha lá o pêndulo, ó. O pêndulo estava aqui, tá aqui a bolinha, né? Aí aqui você tinha a força-peso, ó, você tem aqui a força-peso. Aí a gente decompôs a tração em duas componentes, a componente TY e a componente TX. Só que a gente viu que a TY se equilibra com o peso, de forma que Tx sobra. Aquela força que sobra no sistema a gente chama de força resultante. Então, Tx é a força resultante. Mas, além disso, a Tx é uma resultante centrípeta. Por quê? Porque ela está apontada para o centro. Ó. A Tx está apontada para o centro. Então, a Tx é a força centrípeta do movimento, é a resultante centrípeta. Certo? Então, eu digo o seguinte. Ó. Eu digo, então, que Tx é igual a força centrípeta, certo? Tx é igual a... Como é que a gente calcula força centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta. Então, Tx é igual a massa vezes... E para quem não lembra mais, a aceleração centrípeta pode ser a velocidade angular vezes o raio. Eu tenho que achar a velocidade angular nessa questão. Eu já sei o valor do Tx, já sei o valor da massa, mas eu não sei nem a velocidade angular, nem o raio. Tem como a gente achar o valor do raio? Tem. Como é que a gente vai achar o valor do raio? O raio é isso aqui, ó. Tá? Vou botar aqui de rosa. Ó, isso aqui é o valor do raio. Certo? Isso aqui é o raio. Eu não tenho o valor do raio. Mas eu sei, gente, o seguinte, ó. Eu formei um triângulo retângulo, tá vendo? Ó? Formei um triângulo retângulo. Eu sei que a hipotenusa desse triângulo vale 4. Eu sei que esse ângulo aqui, ó, vale 30. Então, se eu fizer aqui
uma relação trigonométrica do tipo cosseno, né? Ó, cosseno de 30 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que no caso vale 4. Então, R vai ser 4 vezes o cosseno de 30 graus. Lembrando que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Corta esse 4 com esse 2. R, deixa eu subir aqui. R é igual a 2 raiz de 3 metros. Certo? Então, você tem aqui o valor do raio. Esse é o raio da trajetória. Beleza. Sabendo o raio agora, que é 2 raiz de 3 metros, fica como? Tx, gente, ó, deu quanto Tx? 20 raiz de 3. Ó. 20 raiz de 3. A massa é 2, massa da esfera, tá? Ômega ao quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado. O raio deu 2 raiz de 3, certo? Bom, como eu tenho raiz de 3 de um lado e raiz de 3 do outro, corta, corta. Então vai ficar apenas o que? Vai ficar 20 igual a 4 ômega ao quadrado. O 4 passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por 4 é igual a ômega ao quadrado. Isso aqui vai dar 5, né? 5 igual a ômega ao quadrado. Então, gente, ômega vale quanto? Vale 5 radianos. 5 radianos por segundo. Então, nossa resposta seria raiz de 5, já estava marcada lá em vermelho. Raiz de 5 é a resposta da questão da EAA, né? Certo? Então, gente, tá aí nossa resolução da nossa questão. Certo? Aliás, eu coloquei A demais ali, não foi? Aí. É isso aí, galera. Fiquem atentos às próximas questões. Aquele abraço. Valeu, até a próxima.